2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 14. Vamos colocar de pé, irmãos? Que aqueles ouvintes que nos acompanham através do nosso canal da igreja, que recebem a palavra de Deus, possam receber também um abraço da nossa Igreja Batista em Água Fria, saberem que nós estamos orando para que essa palavra possa encorajar, quebrantar, exortar e santificar a vida de cada um de vocês. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Senhor, tenha misericórdia de nós mais uma vez, e por graça fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra simples seja clara aos ouvidos e poderosa aos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, apesar de mim, que diante de Ti me quebranto, me humilho, peço perdão pelos meus pecados e digo: Senhor, me use para a Sua glória e para encorajar o Seu povo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Gostaria de destacar aqui nesse texto, na próxima exposição, eu estarei indo a fundo, trazendo cada aplicação dentro de todos os versículos e de todas as verdades que estão aqui. Mas hoje eu gostaria de destacar 3 verbos para o meu e para o seu encorajamento na vida cristã. Primeiro, participa. Segundo, conserva. E terceiro, guarda. Versículos 8, 13 e 14. Toda a perícope nos é necessária, ou toda parte do capítulo nos é necessária a leitura, para que você esteja dentro do contexto imediato e para que você entenda o que Paulo está requerendo de Timóteo, o que Deus requer de nós na vida cristã. O que nós temos aqui é o encorajamento do apóstolo Paulo a Timóteo, o primeiro encorajamento, a primeira abordagem. Quando Paulo está se dirigindo a Timóteo para lhe encorajar na sua liderança. Paulo está indo a Timóteo através dessa carta, num contexto em que nós estamos familiarizados, pois domingo após domingo eu trago esse sermão e pincelo essa verdade
Paulo está em cadeias, Paulo é prisioneiro, Paulo está julgado, Paulo está no final da sua carreira, Paulo já está sendo derramado como libação, Paulo já está vendo a necessidade de colocar um substituto para que dê prosseguimento à entoada do Evangelho, à expansão do Evangelho. E Paulo está passando o bastão para Timóteo. E qual é a ocasião que Timóteo está enfrentando? Ele está enfrentando uma ocasião de desânimo. Quando Paulo, nos versículos anteriores, e eu omito esses versículos nessa presente exposição para que posteriormente, com maior tempo no domingo, faço a abrangência das aplicações e das explicações necessárias. Ele está dizendo: desperte. Quando ele diz essa verdade, isso está no capítulo de número 5, no capítulo de número 1, o versículo de número 5, quando ele fala da fé não fingida, e no versículo de número 6 ele disse: eu te exorto, Timóteo, que desperte o dom. Ele está nos trazendo a realidade que Timóteo está enfrentando um possível esfriamento espiritual. E ele está indo em direção a Timóteo, dizendo: desperte, Timóteo. E esse despertamento que o apóstolo Paulo está indo a Timóteo para encorajá-lo, para despertá-lo, ele vai falar a respeito que sabe das lutas que ele passa, que ora por ele, que está completamente dedicado a dia e noite fazer menção do nome dele diante de Deus. E agora ele está dizendo: agora, Timóteo, eu vou te exortar para que você se desperte. E o seu despertamento, eu inicio a minha abordagem dizendo: participa, conserva e guarda. Participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, talvez cercado pela crescente pregação falsa do Evangelho que cercava Éfeso, os falsos mestres, os falsos ensinos. Timóteo estava começando a se amedrontar, e a timidez de Timóteo era um problema que ele tinha. Eu já falei sobre isso. Era tímido. E por vezes, quando o apóstolo Paulo está na carta dizendo que Deus venha, não se envergonhe do Evangelho, Timóteo, que Deus venha te fortalecer para que você não envergonhe do Evangelho, ele está dizendo a respeito, de fato, a uma timidez que Timóteo tinha. E então, tendo isso, o apóstolo Paulo agora está dizendo: participa comigo das aflições. As aflições que você está enfrentando aí, Timóteo, você deve ter coragem e participar comigo, porque você conhece bem a minha trajetória. E o apóstolo Paulo faz questão de, nos versículos abaixo, dizer: o qual fui constituído apóstolo, pregador, apóstolo e mestre. No versículo de número 11, esse Evangelho que você conhece, a minha trajetória nele, que Deus me chamou numa santa vocação, e isso ele diz no versículo 9 e 10, e te chamou para uma santa vocação. Você conhece a minha trajetória, você andou comigo, você viajou comigo em 3 viagens missionárias, você sabe das demandas, dos meus sofrimentos, das minhas lutas. E você não deve negligenciar o Evangelho, mas participar comigo nas minhas aflições. Nossa aplicação prática é a seguinte, irmãos: nós devemos estar prontos a participar das lutas que o Evangelho nos propõe. E tem muitas vindo por aí, tem muitas hoje que nós já enfrentamos. O esfriamento espiritual é uma delas, a heresia é uma delas, a apostasia é uma delas. Essas lutas que nós, pela causa do Evangelho, devemos participar e não fugir, e não negligenciar, e não nos sair por não, agora não dá mais, eu não quero brigar, eu quero ficar atrás das trincheiras. Não tem como. Outra verdade sobre esse verbo que nós devemos praticar na vida cristã:
como um despertamento espiritual, é que o apóstolo Paulo nos está convidando Timóteo a participar dos luxos do Evangelho. Muitas igrejas hoje convidam, e até logo de igreja, pare de sofrer. O apóstolo Paulo está dizendo, não está dizendo isso não, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, participa comigo, sabe de quê? Das aflições. Eu não estou te convidando, Timóteo, a parar de sofrer, não. Eu estou te encorajando a você enfrentar as lutas e sofrer pela causa do Evangelho. Eu estou te encorajando, Timóteo, te exortando e te despertando para que você enfrente os desafios, que você não ceda, tanto que ele faz questão de frisar aquilo que o apóstolo Paulo deu a Timóteo de doutrina. Ele olha e diz: olha, segue o modelo da sã doutrina que você aprendeu. Isso é recorrente na carta, quando ele está encorajando Timóteo, ele chama a atenção para que ele volte e se lembre daquilo que ele aprendeu desde pequeno. Por exemplo, nós vemos isso no capítulo 3, o versículo de número 14 e 15. Nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção: olha, eu sei que a fé que habitou na sua avó, na sua mãe, também habita em você. Eu sei que você desde pequeno aprendeu as sagradas letras. E agora ele está chamando: participa das aflições. Esteja ciente de que a palavra do Senhor vai te garantir nessas aflições. O convite aqui não é para participar, mais uma vez repito, dos luxos cristãos que nós temos visto por aí, que tudo não passa de grandes heresias e mentiras e promessas fajutas de homens que prometem em nome de Deus aquilo que Deus não promete. Vamos participar da mesa do Senhor, e quem não tem, quem é pobre é do diabo, porque pobreza é do diabo. Não está convidando a participar de luxúrias, gospel. O Evangelho, a causa do Evangelho é sofrimento, e nós que nos adequamos e entendamos isso logo, porque virá um tempo em que você vai sofrer querendo ou não. Participa comigo das aflições do Evangelho. Participa. Segundo, conserva. Em outras versões está persevera. Você vai se deparar na sua caminhada cristã com pessoas que participaram, mas não perseveraram. Você, se não despertar na sua vida espiritual, você pode participar, mas não perseverar. Quando nós estamos participando da causa do Evangelho, nós somos conduzidos e encorajados a perseverar. O problema é já que se errar no início, você está colocando toda a vida cristã em xeque. Por isso as igrejas vivem tantos. Hoje o número de desviado é maior do que o número de crentes. Você olha para fora e vê que o número de desviados, ele ultrapassa o número de firmes. Por quê? Não foram encorajados no início a participar das aflições. É a primeira luta, o primeiro desafio já é o suficiente para se desviar. A primeira desavença que se tem, o primeiro motivo que se discorda, se desvia. Não há perseverança, e é um ponto que nós temos na doutrina da graça, a perseverança dos santos, dos salvos. Os salvos, eles perseveram.
Eles não produzem a sua própria salvação, mas eles perseveram na salvação pela causa do Evangelho. Persevera, conserva o modelo da sã doutrina que de mim tens ouvido. Se eu não conduzo um cristão a guardar o depósito de Deus, a palavra de Deus, a participar, melhor dizendo, das aflições, dos desafios, eu crio crentes rasos, que não são perseverantes em meio às lutas, aos desafios que o Evangelho, que a vida cristã exige, e então ela não persevera. E ele está chamando aqui para perseverar, para conservar. Observe, não um modelo administrativo de igreja, não perseverar naquilo que o pastor falou, não perseverar naquilo que é achismo, mas perseverar na doutrina, na doutrina que de mim tens ouvido, e perseverar aonde? Na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Aquilo que a palavra tem de imperativo traz consigo um indicativo. Você não persevera por si mesmo, você não conserva porque você é um bom conservador. Você conserva primeiro porque você tem a sã doutrina e ela te encoraja em fé e em amor que há em Cristo Jesus. Você não conserva por si mesmo. E por último, terceiro, guarda. Aquelas pessoas que participam, perseveram, mas são oscilantes. Ora elas estão fervorosas, em outras versões está mantenha. E a ideia aqui é continuidade. A ideia aqui é pegar para si algo e guardar bem protegido e não arredar dali. Aquelas pessoas que, eu estou participando, eu estou aqui no Evangelho, na igreja, eu ajudo, eu estou firme, mas aí ela começa a perseverar diante das lutas, e daqui a pouco o batimento cardíaco não está mais para cima, agora está para baixo, ele vai diminuindo, ele está se esfriando. E repito, é uma palavra de despertamento. Ele está oscilando, ele está caindo, ele está muito lá em cima, quando vê muito cá embaixo, e de repente acabou, porque ele não guardou o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O meu esforço aqui de guardar, ele está indo em direção àquilo que Deus está fazendo para que eu guarde, que é a ação do Espírito, e isso é a santificação. Conforme diz Martin Lloyd Jones, o Espírito trabalhando em nós traz um resultado de santificação. E quando eu guardo o bom depósito, eu estou indo em direção àquilo que Deus está fazendo para me santificar. Tem a ver com perseverança e tem a ver com participar. Quando você reflete a sua vida cristã polida e libada, você está mostrando que você guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Essa palavra, ela vem para Timóteo, para o seu despertamento, para dizer a Timóteo, Paulo está dizendo a Timóteo, você precisa se atentar para que você não perca aquilo que você recebeu.
guarde. Porque cristãos, ou porque muitos crentes, eles se esfriam, porque não guardam, Eles são negligentes no que diz respeito ao esforço que eles devem fazer na sua caminhada cristã, que é buscar a Deus em oração, que é buscar a Deus na leitura da palavra, que é se dedicar a Deus no serviço real. Quando nós chegarmos no capítulo 2, nós vamos ver que a razão pela qual Paulo requer que Timóteo guarde o bom depósito é que isso que nós guardamos com um motivo. Timóteo, você está guardando com um motivo. Você vai transmitir a alguém. Isso que de mim recebeste, você guardou, porque perseverou e porque participou comigo das minhas aflições no Evangelho, participou das aflições do Evangelho. Agora, então, isso que você guardou com motivo. Transmita a homens fiéis, que sejam capazes de conduzir ou transmitir a outros. Meu amado, eu e você precisamos estar atentos à prática desses 3 verbos na nossa caminhada cristã. Participa. Olhando para a parte prática do texto, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou sofrendo, você sabe disso. Não me deixe sofrer sozinho, participa comigo. Sabe aquele cristão, irmãos, aquele irmão em Cristo que nós sabemos que ele está passando por luta, por aflição, por provação, e nós somos negligentes? Eu tenho os meus problemas. Quero chamar a sua atenção para que na sua prática cristã você participe das aflições do Evangelho com aqueles que estão sofrendo, aqueles que lutam. Eu não conheço ninguém, conhece não? Eu posso mostrar aqui em algumas imagens a igreja perseguida, para que você participe da aflição pela causa do Evangelho, com esses irmãos que estão em países que os cultos têm que ser escondidos, que há perseguição, que há freio à igreja, que há morte de cristãos. Mas eu quero trazer isso para o seu dia a dia. Aquele irmão que sofre uma luta pessoal causada pelos desafios da vida, ele é acometido de doença, ele está lutando contra o pecado, e ele necessita que você participe com ele dessa aflição. Quero chamar a sua atenção, meu querido irmão, para que você conserve aquilo que você tem recebido da palavra de Deus. Eu escrevi no boletim sobre isso. Leia com carinho, leia mais de uma vez, dê ouvidos à palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso diz respeito a você conservar. Conserva isso, isso chama para a prática. Você conserva quando você consegue entender, e quando você, diante de uma tentação, você volta para a palavra de Deus e fala: opa, o que ela diz a respeito disso? Você conserva quando você vê uma situação que você precisa intervir e você lembra da palavra de Deus. Você conserva quando você não negligencia a sua prática cristã, aquilo que você ouviu no culto de quarta-feira, no culto de domingo, aquilo que você leu na sua Bíblia, na sua casa, quando você olha e aquilo ali está vivo na sua vida. A ideia que você tem quando você compra uma carne e coloca na geladeira, você está tentando mantê-la saudável, apropriada, para que você deguste dela. O que você faz quando você olha para a palavra de Deus e você tem que conservá-la? É você mantê-la guardada no seu coração, viva, você não deixá-la se apodrecer como pérolas aos porcos, que passou, já veio, entrou no ouvido, saiu no outro, passou pelo meu coração e eu não conservei. E por último,
guarda, diz respeito a um esforço que você deve fazer na sua vida cristã para de fato não deixar passar batido aquilo que Deus está falando com você. Isso diz respeito a memorizar versículos, a conhecer doutrina, a saber o que Deus diz a respeito dos assuntos pertinentes às suas conversas no dia a dia. É você guardar no seu coração aquilo que Deus tem te falado. É você guardar o bom depósito. É você trazer para o seu coração, guardar no seu coração, e isso não ser esquecido, não sofrer uma amnésia espiritual, uma amnésia. O que você ouviu na igreja? O pastor conta piada. Tem pastor que gosta de contar piada. Eu lembro da piada que o pastor contou. Qual o texto que ele leu? Esqueci. Ai, rapaz, eu estou com a mente ruim. Irmão, o que a doutrina da graça diz a respeito de quem é o homem? Eu até falei com alguém sobre ele, mas me fugiu. Irmão, guarda com atenção, guarda com zelo. Pastor, eu não consigo. Eu digo para você, eu também não. Por isso, o indicativo do texto é esse aqui, ó. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aí eu peço, o seu Espírito, Senhor, venha estar acendendo as luzes laranjas de alerta, que o seu Espírito, Senhor, venha me marcar com a sua palavra, venha me encorajar, venha trabalhar em mim. Pastor, não estou conseguindo perseverar, tá não? Vou te dar um indicativo, irmão. Aquilo que de mim tens ouvido, versículo 13, parte B, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Você se lembra do amor que Deus demonstrou por você em Cristo Jesus? Você lê a Bíblia sabendo que ela produzirá fé no seu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí você descansa, você fala, agora eu consigo, porque através da fé e do amor que há em Cristo Jesus, eu sou conduzido a isso. Eu não posso participar das aflições. E aí você começa a se lembrar do Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Cristo é para nós e aquilo que Ele nos promete na eternidade. É tudo aquilo que Deus fez por nós, é tudo aquilo que Cristo é por nós e é tudo aquilo que Cristo nos garante. Participa, conserva ou persevera e guarda. Tenha o Evangelho como parâmetro, tenha o próprio amor revelado em Cristo Jesus como encorajamento, e tenha o Espírito Santo agindo em você, a certeza de que o Espírito Santo age em você para a execução. Feche seus olhos e vamos orar nessa noite.